Olá, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje para mais uma entrevista especial com ele, que é pai do Ian Matheus, da Maria Helena, e que está aqui hoje cheio de ideias. Matheus Andrade, fale aí sobre a sua empresa, Gestão Manutenção 360, de onde surgiu a ideia? Conta para nós. Olá, Mariana, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje para poder apresentar a minha gestão de manutenção 360. Eu estou aqui para poder trazer para as grandes empresas do país, do Brasil, um método novo de manutenção, que eu trabalho muito com a parte de preditiva. Também ele vem voltado muito pela parte da questão da experiência que eu adquiri durante 20 anos, né, trabalhando na área de manutenção, na área de operação. Então, hoje, para mim é uma satisfação estar aqui para poder apresentar para vocês e vocês entender qual é esse método novo que está chegando no mercado, que eu já estou apresentando para algumas empresas no Brasil. E eu gostaria muito de apresentar aqui para você e para as pessoas que vão assistir hoje essa entrevista. Você, né, que já veio de outros estados aí com essa carreira, né, na manutenção e agora aqui no Vale do Paraíba, que tem várias grandes empresas aí que precisa muito. Eu estava lendo aqui o seu conteúdo, achei muito interessante, muito importante que as empresas, as grandes empresas, né, que temos aqui no Vale do Paraíba, conheçam o seu trabalho. Então, me fala aí, quem é a gestão de manutenção 360? Conta pra gente. Eu vou passar um vídeo rápido para você entender qual é o método que eu tô colocando no mercado hoje para as empresas entender que a manutenção ela não sobrevive só por esperar a quebra do equipamento. Ela tem que ter a parte de preditiva. O que é preditiva hoje na manutenção para grandes empresas que precisam reduzir custo? Ela tem que entender que nós temos que antecipar a quebra, mostrar para a gestão de manutenção antecipadamente o que pode vir a acontecer com os seus ativos. Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem o que é gestão 360. Paradas inesperadas e custos elevados são o pesadelo de qualquer gestor de manutenção. Sua operação está perdendo dinheiro agora. Olá, sou Matheus Andrade. Hoje vou te mostrar como elevar a confiabilidade e a produtividade da sua empresa com segurança. A falta de padronização gera caos. Apresento a Gestão de Manutenção 360, o modelo estratégico que sua equipe precisa. Nosso conceito integra dados, pessoas e máquinas em um ambiente industrial moderno e totalmente conectado. Com essa metodologia, garantimos uma redução de custos de até 30% e um aumento real na disponibilidade dos ativos. Imagine seus técnicos operando com tablets e checklists padronizados, mantendo o controle total na palma da mão. Focamos em 3 pilares fundamentais: planejamento estratégico, manutenção preditiva e uma análise de falhas rigorosa. Você terá acesso a ferramentas práticas, como planilhas de gestão, modelos de ordem de serviço e indicadores de performance. Transforme sua frota e seu maquinário em um exemplo de eficiência, segurança e lucratividade constante. Não espere a próxima quebra. Leve a excelência operacional para o seu dia a dia agora mesmo. Entre em contato pelo e-mail ou telefone. Vamos juntos transformar a sua gestão e elevar. Nossa, que bacana! Olha só, gostei. E qual o problema real você quis resolver com essa situação, com esse modelo? Pela minha experiência e vivência de campo, e tendo conhecimento da parte de manutenção, estando vivendo diretamente com a operação, eu entendi que se juntar a preditiva como algo diferenciado dentro da manutenção, porque muitas das vezes, o que acontece? Uma empresa ela consegue pegar diversos contratos. Aí, nesses contratos, elas têm que montar os canteiros de obras, elas têm que elevar equipes de manutenção, fazer mobilização e desmob também, quando finaliza a obra. Aí, nesse intuito, a operação ela está no foco de produzir e a manutenção que está lá, ela está no foco de fazer correção. Só que as empresas estão perdendo dinheiro, muitos recursos, porque ela não aplica a preditiva. Aí o que acontece?
Aí é onde entra a gestão 360. A gestão 360 entra como uma base para poder apoiar a manutenção, que já existe, levando informações muito valiosas para redução de custo. Uma escavadeira hidráulica hoje, se ela começar a dar elas dão sinais. Se ela começar a dar um problema sério, a manutenção que tem lá, elas estão preparadas para a corretiva. Mas eles têm que prever antes que aconteça. Então, no caso do 360, a gente prevê antes. E como que eu faço? Como que eu faço essa prevenção? Essa prevenção eu faço acompanhando a operação, acompanhando o equipamento, montando relatórios diariamente, porque o 360, como já fala, ele tem que fazer um 360 no geral. Ele tem que acompanhar a operação, ele tem que acompanhar o operador, ele tem que acompanhar a manutenção que foi feita, porque muitas das vezes o retrabalho gera mais custo para a empresa e gera muito trabalho, porque se uma escavadeira ela chega a danificar uma mangueira, imagine uma logística que é feita para se comprar. Aí tem que levar a equipe de manutenção, tirar a mangueira, levar para o fornecedor, esperar a aprovação do comprador, para daí você conseguir fazer o reparo. Então, assim, a manutenção a 360, eu já antecipo. Então, eu já verifico se a mangueira está em bom estado, eu já verifico se a mangueira, qual é o tempo útil de utilidade da mangueira, se ela está com um prensamento exato, porque eu já passei em algumas empresas, na área de gestão, que eu também sou supervisor de manutenção, né? Eu passei em algumas empresas que teve mangueiras que estouravam do nada. Então, eu consegui fazer uma preditiva em relação a isso, então eu trabalhava da seguinte forma: eu colocava no local uma mangueira para teste, e eu tinha mais outra para caso viesse a estourar. Então, assim, o 360 é preditivo. As empresas hoje, elas estão muito preocupadas com o corretivo. E, na verdade, o 360 ele quer zerar esse corretivo. Mas, para isso, o trabalho começa na adequação do operador, ela começa na adequação da manutenção, treinamentos fixos, direto ali, tanto para mecânico, tanto para eletricista, tanto para auxiliar de manutenção, e o principal, tanto para o operador. Só que isso tudo tem que englobar a operação junto. Porque quando você pega um escavadeiro ou um basculante e você está numa obra de mineração, o que acontece? Mineração ela não para. Muitas das vezes ela roda 24 horas com o equipamento. Só que se a gente fizer o acompanhamento preditivo, a gente consegue dar com mais um feedback com mais qualidade e com mais gestão para o cliente. Então, esse é o diferencial. A manutenção tem que ter uma equipe de gestão, que no caso é o 360, para poder alimentar a manutenção. O coordenador de manutenção ele está ciente do que está acontecendo com a operação. O supervisor de manutenção ele também está ciente que vai ter aquela parada. E daí começa todos os cargos a rodar de uma forma de ciclo. E da forma que hoje, pela minha experiência, por onde eu já passei, não está sendo dessa forma. Não está sendo, porque é muito dinheiro jogado fora, é muito custo. No final, o escopo do equipamento ele se torna muito caro. Eu vou dar um exemplo da última empresa que eu passei. A última empresa que eu passei, o que acontece? Teve uma máquina que ela estava perdendo força nas esteiras, a escavadeira hidráulica, e não achavam o real problema. Só que o equipamento era terceirizado já para a empresa que eu estava. Sim. O que acontece? Esse equipamento ficou parando diversidade de vezes, parando. E eu não poderia mexer porque não era prioridade minha, e sim do terceiro. Só que é uma coisa tão notória que muitas empresas estão perdendo dinheiro do seguinte fato. Às vezes a empresa que loca o equipamento, ela está preocupada com a medição. E ela não tem ideia do quanto ela está perdendo do ativo estar parado. Então, o que acontece? Imaginem a dinâmica, imagine o custo da empresa que locou. Porque se é em área de mineração, tem setores que é proibido você utilizando manutenção dentro da mineração. Então, tem que tirar o equipamento
Isso gera demanda. O gestor precisa do equipamento para produzir, o equipamento está parado, precisa de uma liberação, precisa de prancha, precisa levar isso para um local adequado, fora da mineração, para poder ser feito esse reparo. E quando o fornecedor vem para fazer o serviço, ele ainda vai adivinhar o que é. Ele vai ainda entender qual é o problema do equipamento. Então, veja a quantidade de tempo e de perca. 360, para você empresário, para você locador de máquina, é mais ou menos a seguinte frase: eu estou ali para não deixar parar o teu ativo. Eu estou ali para não deixar que o equipamento pare. Eu vou ser o fiscal da tua empresa, do teu equipamento. Eu vou chegar na obra, vou fazer um levantamento geral de todos os equipamentos, vou montar relatórios e vou estar passando diariamente para a gestão de manutenção. Sim. O dono vai ter ideia de quanto o equipamento dele está tendo performance de durabilidade, de gestão e de produção. O que acontece? Se ficar preso só às corretivas, se ficar preso só à corretiva e ficar de uma forma que a empresa já tem um escopo de custo de preventiva e de corretiva, e a preditiva, que é onde está o lucro da empresa. Porque você hoje colocar uma pessoa específica só para acompanhar o equipamento e você saber que aquele equipamento ele tem X horas para rodar mensal na locação e você bater essa meta, essas metas têm que ser batidas. E muitas das vezes as pessoas falam: Matheus, mas o equipamento novo dá problema. Ele vem com defeito de fábrica, por isso que as empresas dão garantia. Então, assim, por mim, ter esse conhecimento e também trabalhar nessa gestão de manutenção, né, eu tenho um caminho muito aprofundado nisso. Eu vejo empresas perder dinheiro. Você quer ver uma coisa que perde muito dinheiro da empresa? É peça errada. Às vezes a gente quer comprar... Eu vou dar um exemplo de outra empresa que eu já trabalhei. A gente queria comprar um filtro de uma máquina e lá no filtro tem a numeração. Então, o que acontece? O filtro ficou saturado por conta do diesel que foi colocado no equipamento que estava contaminado. Então, tem que se comprar um filtro. Aí, imagina a demanda. Comprar filtro, passar para o comprador ainda vai fazer ainda o levantamento, tem que ter 3 fornecedores e vai ter que ver o preço mais em conta. Só que não justifica você colocar um filtro original com paralelo. Aí sabe o que acontece? O filtro original, ele faz a máquina ter performance. E o paralelo não. Ele faz a máquina estar sempre parando. O dono da empresa, ele não entende isso. Então, assim, a gestão 360 ela entra nesse caminho. E o que levou você a criar a gestão de manutenção 360 foi justamente o que você via por aí, né, nas empresas onde você passou, em todo o país, aí vários estados, né, você estava contando para mim. Então, foi isso que levou você justamente a criar isso para ajudar empresas a reduzirem custos. E fale mais sobre isso. E também, assim, quanto tempo leva para começar a ver o resultado? E dá para aplicar isso em qualquer tipo de gestão, de operação? Então, a minha maior garantia hoje no mercado é iniciar a base. E no primeiro mês, a gente já consegue ver o resultado. Por quê? Eu vou entender aqui. Vamos supor que você é dona de empresa. Sim. Você tem hoje lá 30 ativos. Você tem 30 equipamentos. Então, você quer saber no final do mês a performance dos seus 30 equipamentos. Você não quer saber que o teu equipamento ele quebrou por uma corretiva de um descuido de um operador ou um descuido de uma manutenção que foi executada, só que não foi executada da forma exata. Você não quer saber disso. Eu tenho que te dar o feedback do que eu consigo melhorar para a tua operação rodar. Então, eu vou te dar aqui a você 5 bases. Pô, Matheus, o meu equipamento hoje ele pode quebrar com o quê? Mineração, pneu rasgando, isso é muito caro, isso é muito propósito da mineração, então eu tenho que levar para você a forma de poder rever. Outra coisa, material de desgaste, uma escavadeira, um trator de esteira, ele pode andar muito? Se for pelo manual técnico do equipamento, claro que não. E como é que eu posso evitar isso? Como é que eu tenho que evitar isso? Eu tenho que colocar na prancha e levar lá para frente de serviço. Isso daí todo mundo sabe.
Mas será que o dono da empresa, você que é dono, sabe a quantidade de vezes que esse equipamento seu está andando? Independente que tenha os aplicativos, que aplicativo ele te dá a você ali, é só resumo. Mas e a vivência? E quando você loca o equipamento desse, que você tem que devolver da forma que você pegou, será que você fez aquela medição do material rodante? Será que você sabe realmente que o equipamento tem algum defeito crônico no equipamento? Quando você loca um equipamento, você sabe a situação, porque locador ele loca de uma empresa para outra. Sim. Será que ele deu as devidas manutenções que realmente necessita? Porque assim, o gargalo da fiscalização que eu falo hoje 360 é em cima do que a necessidade do equipamento. Se eu for colocar o equipamento na terraplanagem, eu tenho que saber qual é a necessidade que o equipamento vai quebrar lá. Na terraplanagem eu sei. Poeira, desgaste. Eu tenho que passar para você isso, ó. Seria viável a gente locar o equipamento, pagar um preço do início do contrato além do que é o permitido, para poder o fornecedor colocar todos esses itens novos, zeros e também originais. Porque se eles trouxer para a gente esse material com desgaste, com problemas, a gente vai parar a nossa operação. Então, assim, existe um contrato que tem que ser cumprido com o cliente e o locador ele tem que locar o equipamento dele conforme a necessidade da empresa. E não tentando só ver a possibilidade de locar, montar uma equipe de gestão de manutenção, só que o principal é a preditiva. A gestão de manutenção 360, ela trabalha com preditiva. Ela não trabalha com corretiva e nem com preventiva, é preditiva. Então, esse é o diferencial, que eu acredito que vocês, donos de empresa, nunca ouviu isso. Vocês estão vendo isso agora, está chegando no mercado, uma coisa nova que eu estou trazendo para o mercado. Eu, particularmente, eu faço os acompanhamentos, independente da gestão que eu coloco em qualquer empresa, em qualquer obra, mas eu que faço acompanhamento, pela experiência, e eu sei o porquê que acontece todas as quebras. Ah, Matheus, mas como que você vai saber de 30 equipamentos? O acompanhamento dele é igual a fiscalização. Quando você entra numa obra, o cliente não coloca um fiscal para fiscalizar a empresa que está pegando a obra, é a mesma coisa. Se você é dono da empresa, você me contrata para ser o fiscal da tua empresa. Então, eu vou fiscalizar para você a tua manutenção, eu vou fiscalizar para você todos os teus equipamentos. Ah, um equipamento, vamos supor que a locadora só fez alugar o equipamento, ela só fez locar o equipamento. Então, tudo é por conta do cliente, mas o fiscal entra para poder montar os relatórios, para poder acompanhar. E na hora da medição, o senhor, dono de empresa, o senhor locador, não ser penalizado por uma má operação, por um mau item que foi colocado pelo o locador do equipamento. Tudo isso conta. É no global. Então, assim, não é porque você já existe uma gestão de manutenção que você não tem que ter a preditiva. A preditiva é muito mais importante do que a preventiva, porque ela já está prevendo o que vai acontecer para você aplicar preventivo. Certo. E dá para alinhar a equipe, manutenção e operação ao mesmo tempo? Como que a gestão de manutenção 360 faria isso? Teria um treinamento para fazer com as pessoas que vão fazer manusear a máquina, né? Para, assim, então, fazer o uso corretamente e evitar que tenha prejuízos futuros? Boa pergunta, boa pergunta. Foi igual eu falei anteriormente. Muitos de vocês têm que entender que a base do equipamento, ele ter vida útil, já começa pela parte operacional, né? Eu não sei se você sabe, mas eu comecei como operador de máquinas pesadas, né? Eu comecei como operador de máquinas pesadas, e o operador de máquinas pesadas, ele bem instruído, ele bem treinado, ele consegue reduzir o custo do equipamento de quebra a 100%. Ele consegue reduzir a 100%. Mas como assim a 100%? Porque ele está diretamente com o equipamento. É a mesma coisa de você ter o seu carro. Você compra o teu carro, você não dá para ninguém o teu carro porque você sabe a forma que você dirige, que é só você que dirige o carro, então você sabe as manias que o teu carro tem. É a mesma coisa a operação. Como que funciona? Como é que eu vou entrar com isso? Juntar todo mundo no mesmo caminho. Primeiramente, começa-se com a operação, né? Com o supervisor de operação, com o encarregado de operação, com o líder de operação.
sentar com eles e mostrar para eles, treinar eles e explicar, ó, se você fizer tal atividade com esse equipamento, você quebra o equipamento. Já é o primeiro passo. Então, a operação ela vai ter um treinamento baseado em cima da quebra e não baseado em um treinamento que ele sabe que pode quebrar. Não, ele tem que ter o treinamento baseado na quebra. Aí depois a gente vamos para a operação, pegar o operador, instruir, explicar para ele na prática a forma operacional que ele consegue trabalhar sem quebrar o equipamento e que possa quebrar o equipamento. Não estou aqui querendo falar que eu vou ensinar a operação, ou que eu vou ensinar o encarregado, ou que eu vou ensinar um operador a operar. Não, só vou passar para eles que a empresa tem um ativo de 1 milhão e 400 e ele tem que entender que 1 milhão e 400 é uma escavadeira, vou dar um exemplo. E o material rodante dela é 40% do valor do equipamento. E vamos supor que uma empresa durante um ano ela trabalhando, eles consigam ter uma manutenção já de material rodante. E é caro, não é barato. Se a gente conseguir alinhar isso com a operação, com o operador, vocês estão dando para entender que já reduz aí 100% de manutenção. Então, para a empresa é lucro. O que acontece? Dessa forma eu consigo reduzir custo. E dessa forma a gente consegue montar um escopo de trabalho para poder entregar tanto para quem está locando, tanto para quem está adquirindo o trabalho, para poder fazer com que a empresa ela consiga entregar com mais performance o serviço. O serviço de mineração é um serviço muito agressivo para o equipamento. É muito agressivo. Quem trabalha com mineração sabe como é que funciona. Você quer ver uma coisa muito mineração que acontece? É tanque de combustível, tanque furar, por falta de preditiva. Trabalhei numa empresa que os tanques furava, parecia bola de assopro. Eu fui a fundo. Não era a minha gestão de ir lá fazer isso. Mas eu disse assim, peraí, se o equipamento é meu, ele está alocado e a responsabilidade de olhar isso é do cliente, não, eu tenho que pelo menos ter essa boa prática para eu trazer para a minha gestão de manutenção. E o que foi que eu fiz? Fui lá e descobri. O que é que acontecia com o tanque? Sujeira. O equipamento não era lavado. Então, criava-se uma crosta no lameiro do caminhão, ele roçava no tanque e aquilo ali ia só furando o tanque. E quanto que custa um tanque de um FMX, de um Volvo FMX hoje no mercado original? Não faço ideia. Vamos colocar que custa em torno de 4 a 8 mil reais um tanque. Uhum. Uma frota com 30 equipamentos aconteceu uma situação dessa. Nossa. Então, assim, será que o dono da empresa sabe por que aquele tanque furou? Ou vai chegar para o dono da empresa que o tanque esbarrou em algum lugar? Ou vai chegar para o cliente que o tanque furou porque foi um erro operacional? Não. É aí que entra a sua empresa. É aí que entra a nossa gestão. Passar para o gestor o porquê que aconteceu e como aconteceu. Porque não adianta a gente ter uma equipe de manutenção para fazer só corretiva, não. A gente tem que ter uma equipe de manutenção para fazer preditiva. Eu acredito que não tem como uma equipe de manutenção fazer preditiva, porque ela está apagando incêndio todo momento. E tem que ter outra gestão para poder estar passando para frente e reduzir o custo da manutenção corretiva. Entendi. E, Matheus, pequenas empresas também conseguem aplicar essa gestão, Então, pequenas empresas, o viável são elas, porque elas estão crescendo. Porque existe aquele ditado, o que começa errado só termina errado. Sim, claro. Então, assim, se a pequena empresa ela conseguir adquirir esse conhecimento que eu vou levar, treinar alguém capacitado dentro da empresa, colocar como escopo para ele fazer esse trabalho que eu estou implantando no mercado, podem ter certeza, a redução é absurda. A redução é absurda. Porque você vai avaliar todos os riscos, você vai avaliar tudo. Então, uma empresa de pequeno porte, ela não tem condições de chegar hoje e comprar uma escavadeira, vou colocar aqui uma escavadeira de grande porte, e uma escavadeira, no primeiro momento, ela dá uma quebra. Mas por que deu essa quebra? Só que eles insistem, não, vamos consertar. Aí, retrabalho, mais custo, mais logística. Quando você for ver, o dono da empresa está lá, só assinando. O dono da empresa assina, o diretor só assina, o coordenador só assina. Mas espera aí,
só assina, analisem comigo vocês aí, analisem comigo, gestores, coordenadores, dono de empresa, quantos e-mails são passados todos os finais de mês e todo levantamento de vocês pagarem orçamento de equipamento quebrado. Vai chutando aí uma empresa de grande porte aí. É 1 milhão, é 500 mil, é 200 mil, é 300 mil. Eu tô falando, num geral, numa obra igual empresas tem no Brasil inteiro. Você já pensou se eu conseguir... de 1 milhão, se eu conseguir reduzir 100 mil para você, já é muita coisa. Sim. E se vocês deixar isso só aumentando? Porque cada dia mais vocês vão pegando obra. Então, se hoje você com 5 obras tem um déficit de custo, de perca, de R$1 milhão, aí você pegou mais uma. Aí, não, vamos acrescentar ali mais 100 mil de perca. É aquela situação. Se vocês entenderem o que eu estou vendendo aqui, o que eu estou passando para vocês, e o conhecimento que não tem preço do que eu adquiri durante 20 anos, e vocês colocar na prática, me contratar, me levar para a tua empresa, fazer eu botar essa gestão para rodar e te dar o índice no primeiro mês, vocês vão entender que o custo é muito bom. Não é um custo que vocês vão tirar do teu orçamento. Analise dessa forma. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer vocês me pagarem com a quebra que o equipamento vem dando. E reduzir. De 1 milhão, eu diminuir 100 mil. Eu não vou ganhar 100 mil no mês com a sua empresa. E vai ter um cuidado a mais ali, né? Que a empresa precisa. E eu vou treinar o pessoal, eu vou treinar os mecânicos, eu vou treinar a gestão, eu vou dar treinamento. A gente vai especificar realmente qual é o tipo de material que tem que ser usado. A gente vai especificar qual o tipo de equipamento que tem que ser transbordado e colocado na frente da operação. Porque nem todo equipamento aceita. Às vezes o locador coloca lá o equipamento, mas o cliente não sabe se realmente ele performance. Só vai saber depois. Quando já está lá 3, 4 meses. E não funciona. Só dá trabalho. Qual é o ponto positivo? Você fazer uma locação de um equipamento por 35 mil, ou 35 mil, uma locação do equipamento, dando um exemplo, e nesse período aí, dentro de um mês, o equipamento quebrou 4, 5 vezes. Você perdeu. Você não ganhou. Olha, parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa aí de criar todo esse programa para ajudar, né, empresas. E também aproveitar aqui o momento e agradecer a JC Mec, que mandou uma caneca linda para mim. Muito obrigada, JC Mec, que é uma empresa referência, né? Fale aí sobre a JC Mec, para eu saber também como que funciona, porque eu já vi, você me falou que é uma empresa muito referência nesse assunto. Então, por todas as minhas passadas pelo Brasil, né, eu vim a conhecer a JC Mec. É uma empresa que é parceiro, hoje nós somos parceiro, eles me ajudam muito, né, com o seu proprietário, Júlio, é um excelente profissional, tem um conhecimento muito vasto no que faz e presta muito serviço para algumas empresas na área de mineração. Então, assim, a minha passagem foi pela cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Lá eu tive o prazer de conhecer a empresa, tive o prazer de conhecer o proprietário. O cara tem uma ideia incrível, é um excelente profissional. Eu utilizei muitos dos serviços dele para as manutenções que eu precisava. Para você ter ideia da parte de terceirização, a gente tinha mão de obra, só que eu terceirizava o cara porque o cara tinha um conhecimento fora do normal. Por isso que eu falo, às vezes a nossa manutenção, que está apagando incêndio, ela não tem o mesmo direcionamento que a JC Mec tem, que é o caso do Júlio. Eu estava com uma escavadeira dentro de uma mineração e a escavadeira parecia uma árvore de Natal, o painel. Ah, vamos passar rastreador. Passamos rastreador. Nada. Ah, traz mecânico, traz eletricista, traz todo mundo. Não resolvia. Rastreador é aquele tipo de scanner que identifica o problema? Isso. Ah, sim. O que acontece? As empresas hoje, para reduzir custo, porque é muito caro, o que elas fazem? Elas compram um aparelho, colocam na empresa e a empresa faz isso. Só que o diagnóstico nunca vai ser tão preciso como um cara que já está a vida inteira naquilo. É o caso do Júlio. Levei o Júlio, essa máquina ela veio da nossa central já com esse problema, já veio assim,
gestão, não foi a minha, mas quando ela chegou na minha gestão, eu entendi que ela precisava de uma visão além. Então, foi aí que eu conheci o Júlio, levei o Júlio até o equipamento, o Júlio fez o mesmo procedimento que o pessoal da empresa fazia e resolveu meu serviço. O meu problema na mesma da hora. Então, eu entendi que esse cara é um parceiro. Porque o cara, além dele não me cobrar tão caro, que o preço dele é o melhor que tem aí nessa região, dele não me cobrar tão caro, ele me entregou a máquina na performance que eu precisava e fez o meu cliente ficar sorrindo. E eu também, porque eu precisava entregar e eu entreguei. Então, assim, hoje a JMEC é o seguinte para nós, da gestão. É um parceiro que está com a gente e vai ficar com a gente até Deus permitir. É uma empresa que tem conhecimento na área da linha amarela, da linha branca, conhece demais. E é um cara que é uma empresa sensacional. Não tem enrolação pro que faz, é transparente, transfere laudo do que fez, não é justo no que faz. Então, assim, são essas pessoas que eu quero do meu lado. Por isso que eu falo, além de eu fazer esse serviço de preditiva, o que eu não souber, que eu também não sei tudo, mas eu tenho parceiros que sabem. Então, assim, eu hoje estou com umas parcerias muito boas comigo, muito boa. A JCMEC, ela mexe muito com essa parte de detecção de falhas. Então, eu tenho já uma base. Eu tenho a minha experiência, tenho uma base. Mas qual é a base? O cara conhece mais do que eu. Então, eu preciso desse cara na minha equipe. Ele está na minha equipe. Então, vai chegar mais pessoas para somar. Então, eu vou ter um cara direcionado para essas falhas. Eu vou ter um cara direcionado para a área de material rodante. E não é só no geral, vai ser por unidade. Como assim por unidade? Por equipamento. Então, tem um cara que é bom em rodante de um trator de esteira. Tem um cara que é bom no hidráulico de uma escavadeira. Tem um cara que é bom na parte de manutenção de uma retroescavadeira. Tem um cara que é bom na questão dos componentes de uma motoniveladora. A estrutura que eu estou passando não é uma estrutura que espera acontecer a quebra. É uma estrutura que vai trazer lucro, que vai trazer resultados. JCMEC, muito obrigada. Parabéns pela empresa que é. Muito obrigada. Usarei com muito carinho a minha caneca. E agora, Matheus Andrade. Quem é Matheus Andrade fora do trabalho? Então, Matheus Andrade é um sonhador, né? Todos nós temos que sonhar. Eu acredito que cada gestor, que cada engenheiro, que cada coordenador, cada supervisor, até o ajudante que está iniciando, igual eu iniciei, é sonhador. A minha trajetória começou em 2008, né? Eu comecei como auxiliar, como ajudante. Com 3 meses, eu me apaixonei pelos equipamentos pesados, foi quando eu conheci as máquinas pesadas. Fiquei 3 meses como ajudante, depois passei para operador de máquinas pesadas. E dessa forma eu fui subindo, degrau por degrau, aprendendo, buscando conhecimento, né? Lá em 2008 eu não tinha tanta visão como eu tenho hoje, mas pode ter certeza que lá de trás eu já sabia o que eu queria. E o meu trabalho hoje, o que eu faço, é diferente de você ir lá só para pegar o dinheiro do cliente. É diferente de você ir lá só para querer receber o salário. O meu diferencial é que eu faço com amor. Eu não tenho sábado. Até às vezes a minha família questiona. Você não tem domingo que você não liga, tem sábado que você não passa com a gente. Mas o prazer de você fazer o que gosta não tem preço. Eu não estou aqui vendendo momentos. Eu estou aqui vendendo porque eu acredito que as empresas precisam de mais. A área de manutenção precisa muito disso. Então, assim, eu vim da área operacional, eu também sou operador de máquinas, na época eu fiz um curso de inspetor de dutos, não segui porque não era o que eu queria, mas concluí. Depois passei para a parte de operação, fui trabalhar com equipamentos pesados, depois passei para encarregado, depois passei para instrutor de máquinas pesadas, por isso que eu tenho essa bagagem dentro desse 360. Depois passei para ser supervisor de campo e supervisor de manutenção. Hoje eu também tenho diversidade de cursos, porque isso vai me ajudar no que eu quero. Então, é PCM, técnica mecânica, é instrutor,
supervisor de manutenção pesada, supervisor, já trabalhei em diversidade de obras no Brasil, em muitas empresas do país. Eu acredito que vocês vão assistir as empresas que eu já passei, as pessoas que me conhecem. Eu tenho hoje no Brasil uma credibilidade muito forte dentro da operação, dentro da área de manutenção. Por quê? Eu tenho um trabalho de responsabilidade. Muitas empresas que querem um trabalho desse de responsabilidade têm que me contratar para poder entender o que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, assim, eu estou aqui para fazer vocês ter redução de custos. Eu estou aqui para vocês entender, diferenciar o que é corretiva com preditiva e preventiva. Eu não estou aqui para ser mais um da manutenção que vou chegar lá, pegar um computador, sentar, pegar a planilha, ficar aqui só adivinhando o dia que a máquina quebra. Ou então acompanhar uma preventiva que todo mundo sabe que com 500 horas, 250, 500, 1.000, e aí vai. Isso daí é o que? É o café com leite de toda a manutenção. Mas será que toda manutenção ela sabe fazer a preditiva? Estou falando com experiência. Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque muitas das vezes ninguém sai da sala para ir lá no equipamento. Mas eu tenho essa mania, essa vontade, porque eu fui operador. E, Matheus, teve algum erro assim que marcou e fez você mudar de visão com relação a tudo isso? Teve. O erro mais propício hoje em relação a isso, que eu fico assim, às vezes eu fico até... Eu fico triste muitas das vezes de falar até nessa situação. Existe sim. Quando muitas das vezes eu tentei implantar essa gestão em algumas empresas, eu já tentei implantar e teve resultados. Eu tenho gestores aí, coordenadores que me conhecem, que vão assistir isso aqui. Que eu não estou aqui enchendo o ouvido de vocês. Conhece. Quando eu comecei a implantar essa preditiva, essa gestão, incomodou. Porque você incomoda um pessoal que não quer sair da sua zona de conforto para trabalhar. Como é que incomoda? Como é que eu tenho 30 ativos e eu vou lá, faço um levantamento de 30 ativos e eu sei que tem que comprar, que eu sei que tem que fazer correção dos 30, que eu sei que o custo é esse, que eu sei que tem que gastar X, que eu sei que se eu fazer isso eu não vou ter mais quebra, eu não vou ter esse custo. Então, incomoda. Pessoas que têm lá 4 anos de empresa, pessoas que estão nos cargos, que não quer admitir que eu estou fazendo o trabalho que era para ele estar fazendo. Isso incomoda. Então, foi aí que eu disse, peraí, como é que eu tenho um método que eu consigo fazer? Como é que eu tenho um método que eu consigo fazer você, gestor, você, dono de empresa, ganhar dinheiro e reduzir custo? E tem pessoas atrás que estão me barrando de fazer um trabalho que é muito importante para todos. Então, assim, eu fico às vezes... Foi por isso que me deu mais essa questão aí de querer estar mais próximo e de querer mudar. Então, assim, eu já fui perseguido por pessoas do meu setor na época, fui perseguido. Já também... aconteceu de eu ser exonerado por eu estar fazendo um trabalho que é para ser feito com responsabilidade, que é o famoso compliance. Eu nunca aceitei e não aceito, porque isso daí é antiético, isso é o caráter da gente. Então, assim, isso transforma. Às vezes, muitos fornecedores que eu trabalhei chegavam para mim e diziam bem assim, cara, você é um cara que ajuda muito a empresa, a gente vê que você ajuda. Eu disse, não estou ajudando a empresa não, ela está me pagando para eu fazer isso aqui. Não, mas independente disso, mas não é todo mundo que está sábado, está domingo. Eu disse, eu estou tentando amenizar o meu lado na semana, de eu não deixar parar ativo. Porque se a empresa está ganhando, o ativo está rodando de segunda a sexta ou sábado. Às vezes para, mas eu não consigo parar, porque eu preciso lavar o ativo, eu preciso conferir todo o ativo e preciso fazer, sabe o quê? Uma gestão para poder, dentro da semana, eu conseguir comprar o que eu preciso trocar do ativo. E não fazer gestão de só fazer o café com leite igual muitas pessoas fazem. Então, assim, muitos empresários aí, principalmente muitos contratantes, eles pegam um currículo de uma pessoa para olhar, eles olham lá, trabalhou assim, assim, assim. E você já vê esse cara, você já parou para entender que o maior currículo de um gestor de manutenção, de uma pessoa que trabalha com manutenção, é a experiência que a empresa tem que dar.
Se a empresa tem lá, você tem 45 dias para poder ter performance dentro da empresa, dá os 45 dias para ele entrar e mostrar a gestão dele. Você vai conhecer se o cara é bom, você vai conhecer se o cara consegue desenvolver. Não vai ser só o currículo que vai mostrar para você, não. Porque eu vejo no mercado aí, principalmente o LinkedIn, que eu acompanho muito, é muita gente querendo entrar. Mas e quando entra? Daqui a pouco tá lá, de novo no LinkedIn, mais uma vez, procurando emprego. E tem que saber o porquê, né? Então, assim, o que eu consigo entregar é com dados. Eu não consigo entregar falando, não. Se eu entrar numa empresa, pegar um ativo, eu vou fazer um levantamento dele do parafuso até a última gota de óleo dele. E vou passar para o gestor. Tá aqui, ó. Teu equipamento vai performance. Mas daqui a tantos dias ele vai parar. Por que ele vai parar? Por conta disso, disso e disso. Conta pra gente aí um resultado seu que te deu muito orgulho. Um resultado meu que me deu muito orgulho foi numa gestão que eu passei, né? E os ativos vinha quebrando muito, vinha demais quebrando, e é o ponto crucial da coisa. Pô, o ativo está quebrando demais. E o que é que ele estava quebrando? Ele estava tendo um problema que era um defeito crônico do equipamento e a gestão de manutenção sem preparo e sem conhecimento, dando corretiva, gerando perca para a empresa, gerando desgaste, gerando manutenção sem existir. O que foi que aconteceu? Eu tomei para mim, eu tinha pouco tempo, eu tinha acho que uns 10 dias chegado na empresa. Eu peguei aquela performance do equipamento, fui até o fabricante, que eu não vou falar o fornecedor, fui até o fabricante, cheguei lá, sentei com o próprio engenheiro e aí expliquei para ele o que estava acontecendo com o equipamento. No resumo total, até o engenheiro falou para mim, cara, é uma coisa que eu vou ter que analisar. Eu cheguei para ele e disse, não precisa analisar não. Esse daqui é o problema, que eu tô te trazendo, e essa aqui é a solução. Só que eu não vou dizer isso aqui porque eu não quero trazer aqui para uma entrevista uma coisa que possa vir mais tarde a me prejudicar. Mas é uma empresa grande no Brasil, muito grande, até mundialmente. A empresa é muito grande e eu levei essa informação e, por incrível que pareça, deu performance. Por que eu não vou falar? Porque a peça que dava performance era de outra empresa maior do Brasil, são concorrentes, então eu não vou falar. Então, assim, deu performance, resolveu e, além desse problema crônico, eu consegui achar outros. Então, assim, por isso que eu bato na tecla do 360. Então, isso me deixou muito satisfeito. Eu tinha uma frota enorme, estava dando o mesmo problema em toda a frota e eu consegui resolver. Muito legal. Parabéns mais uma vez pelo trabalho da sua gestão de manutenção 360. Aqui na nossa região, né, do Vale do Paraíba, tem, igual eu falei inicialmente, tem várias empresas grandes que eu acho que sim, devem conhecer o seu trabalho, porque vai ajudar, né, a redução de custos e também a cuidar do patrimônio, né, porque várias empresas têm patrimônio enorme, né, de máquinas e que colocam pessoas lá, não que as pessoas não sejam capacitadas, mas que precisa sim de uma gestão como a sua. Eu estava lendo todo o conteúdo aqui, tá de parabéns mesmo. E sim, as empresas precisam conhecer você. Você já fez uma proposta por aqui, já começou a apresentar, porque eu sei que você já fez em outros estados, né, que foi satisfatório, e por aqui também, olha. Então, vai lá que vai dar certo. Então, Mariana, eu estive já tive uma apresentação, né, com 6 empresas. Essas empresas são as empresas, assim, para mim, são empresas muito top do Brasil, né? São empresas grandes mesmo, de mais de 20, 30 mil funcionários. São empresas grandes. Eu fiz algumas reuniões, fui bem aceito pelas empresas. Eu apresentei, o pessoal gostou. Eles entenderam que isso é muito bom para a gestão deles. Só que eles ficam assim pensando, peraí, eu tenho minha equipe de manutenção, eu já pago para isso. Eles têm que me entregar isso. Gente, eles não entregam, não vai entregar. Porque esse método é para quem quer vestir a camisa. Não estou falando que os caras não vestem, não. Mas é para quem veste. Eu já tive, pra você ter ideia, aqui no Vale do Paraíba, eu tenho conhecimento, né, das fábricas que tem aqui. Em Jacareí tem uma, né? Eu não sei se eu posso falar, mas tem uma grande.
Aqui em Lorena tem, o Guaratinguetá também tem outra que é muito grande, é mundial. Todas as duas é mundial que estão aqui na região. Então, assim, são empresas gigantes do setor de equipamentos pesados e uma delas está chegando no mercado. E os equipamentos dela, pela minha visão técnica, são equipamentos que performance, de baixo custo, que atende às minerações, que atende às obras de terraplanagem, que atende às obras de ferrovia e também de estradas. Então, assim, eu já estou com contato com algumas empresas, já apresentei algumas propostas para eles e eles estão em análise. Só que é aquela situação. Na hora que eu fechar com a primeira, já tem uma que eu já apresento, é um pequeno porte, eu já faço um trabalho com eles, ele já viu o resultado. Ele ligou para mim e disse, cara, que coisa interessante. E eu tô vendo o resultado. Eu não tinha ideia que o meu equipamento estava tendo essa performance errada e eu estava me dando custo. Eu fiz com você um mês, eu entendi o quanto eu reduzi. Para uma empresa de pequeno porte, ele reduzir 10 mil dentro do mês de um escopo que ele tem um custo de 50 é muita coisa. Ele tinha um custo de 50 e ele reduziu 10 mil. Sim. E ele me pagou por essa mentoria. E não foi um valor absurdo, não. Me pagou menos do que isso. E eu fui lá e fiz. Chegou lá, eu mostrei para eles os indicadores. Conversei com o pessoal da manutenção. Tirei manias que o pessoal tinha. Porque muitas das vezes, quando a empresa pega um contrato, ela contrata mecânico, sai contratando todo mundo. Uhum. Mas você já parou para entender que os mecânicos, os eletricistas, os encarregados, eles vêm com mania de outras obras? E a tua empresa, ela tem que entrar com uma gestão igual a minha para cortar isso. Cortar pela raiz. Vem cá, você vai ser contratado. Beleza, ó. Você vai fazer todo o processo da empresa. Só que tem um processo a mais. Você vai fazer esse processo com o Matheus. Eu que vou avaliar se o cara performance ou não. Eu que vou avaliar se o cara dá rendimento ou não. Pô, Matheus, mas, pô, cara, tá difícil a mão de obra no mercado. Vamos treinar o que nós tem. Porque assim, eu não entendo muito da área, tá? Mas dá para entender assim, que se acontece constantemente erros, e é porque tem um ciclo vicioso ali da forma que trabalha. Então, é importante, sim, contratar uma empresa que faça essa identificação, né, de vícios e erros, e a empresa tem sempre que pensar em crescer mesmo, né? Será que os diretores e os donos, a informação chega para eles exata? Muitas das vezes eu acredito que não. Será que para o dono e para o diretor chega para ele a informação que dentro daquele mês teve um quantitativo de quebra de equipamentos e aquela quebra do equipamento ali que teve, ela aumentou, diminuiu ou ela varia todos os meses? Ou o gestor tem que dar logo um final nisso, ele tem que dizer bem assim, ó, o escopo que eu quero do seu é esse, é reduzir isso aqui. Claro que tem que ter um limite, mas se você tem uma gestão igual a minha, de fiscalização, eu consigo. Se ele chegar para mim, ó, Matheus, dá um exemplo, ó, eu tenho esse trator de esteira, não para de quebrar. Por que não para? Não, isso é um defeito, o tratorzinho tá velho. Não, tá errado. Equipamento nenhum foi feito para estar quebrando. Equipamento foi feito para ter performance de trabalho, não quebrar. Então, se ele tá quebrando, o problema não tá no trator, não. O problema tá na gestão. E se hoje você pudesse dar um conselho assim para uma empresa, digamos que os gestores estejam te assistindo agora e você quer dar um conselho para essas empresas, o que você diria com relação a tudo isso? Olha, o que eu posso falar tudo isso é o seguinte, o método que eu estou vendendo para você é fácil de você entender, é fácil. Eu estou vendendo a minha fiscalização para você entender o que está acontecendo com o seu ativo. Porque se você souber que você tem, além da tua manutenção, você tem alguém que está fiscalizando a tua manutenção, você vai ter muito lucro. Mas é lucro demais. Você sabe por quê? Porque eu vou te entregar o índice. E o meu não pode ser igual ao da manutenção. Não tem como ser igual. Se a manutenção gera a quebra da corretiva, o meu índice vai ser diferente. Espera aí. Eu tenho 30 equipamentos. Eu contratei um cara para reduzir isso para mim. E o meu equipamento, ele continua quebrando, tem uma coisa errada. Vamos chamar o Matheus aqui. Vem cá, Matheus. Não, vou chamar o Matheus, chamar o coordenador, vou chamar o supervisor. Senta aqui todo mundo aqui. Vem cá. Ó, eu contratei esse cara aqui, que esse cara me prometeu que ia reduzir custo. E não tô vendo isso. O que tá acontecendo? Aí, dono de empresa, aí, locador, aí nós vamos falar a mesma língua. Ponto no i.
como performance, você sabe por que está quebrando, dono de empresa? Porque o teu equipamento, eles estão colocando peça paralela. Não está da forma que eu pedi. Mas você tem que comprovar? Tem. Porque cada item que for trocado, cada item que for reposto, eu vou estar lá também, fiscalizando e vendo. Pô, Matheus, mas são 30 ativos, pode ser 1000. É problema meu. Eu vou te entregar a performance. Porque o equipamento, ele avisa quando quebra. Ele não quebra, não, ele está avisando. E, Matheus, dá para confiar só na experiência do operador? Ou... Então, na experiência do operador, o operador ele é pago ali para operar o equipamento. Uhum. E muitas das vezes o equipamento ele avisa. Mas será que essa informação que o operador está dando chegou para a manutenção? Que eu também não estou aqui crucificando manutenção. Eu estou aqui querendo ser uma base para ajudar a manutenção. Será que chegou na manutenção? Será que a operação tem interesse de parar o equipamento para poder fazer a manutenção? Será que o dono sabe que o equipamento dele de 1,5 milhão não foi parado para completar o líquido arrefecimento porque a operação quer produzir? Será que a manutenção quer ir lá trocar o líquido arrefecimento naquele momento que foi pedido? Será que tem um carro de gestão para levar a manutenção lá para fazer esse serviço? Então, assim, entendam uma coisa. A minha gestão é de treinar a equipe, fazer o processo todo da equipe, treinar o processo todo e, depois que eu treinar, acompanhar. Quem não tiver dentro das 4 linhas, infelizmente, eu vou estar apresentando. Ó, cidadão, gerência, coordenação, supervisão, tá aqui. Se vocês não tiver a responsabilidade de fazer esse trabalho, tá aí, o trabalho de vocês é esse. Vai quebrar, vai dar mais custo. O pessoal de suprimentos vai sofrer para poder procurar peça, que essa informação ela tem que estar antes e não depois. Porque quebrou agora, quer agora, não funciona assim. Por isso que muitas manutenções apagam incêndio todo dia. Pô, Matheus, a lâmina da patroa já gastou. Vamos fazer a troca agora? Opa! Se chama programação. Ó, daqui a 4 dias fazer a troca da lâmina. Isso já ser passado para a operação, isso já ser passado para o cliente e o material tá lá para fazer a troca. Pode acontecer tudo. O encarregado não ir, o mecânico não ir, mas tem que se cumprir. A gente tem que se cumprir. Ah, não veio ninguém? Terceiriza. É assim que eu fazia. Eu terceirizava e cumpria. O importante é o ativo não parar. Parou, você perde dinheiro. Parou, você não recebe. Parou, vocês estão brigando na medição com a pessoa que está pagando. Ah, o equipamento parou X horas, não sei o que. Não é culpa. Um equipamento parar por conta de um limpador é sacanagem. Aí você tem que fazer pedido. Tem que esperar. Tá lá o equipamento selado, parou. Falta de uma fiscalização. E o que sai mais caro? A manutenção ou a operação errada? O que sai mais caro é a operação errada. A operação errada. É, a operação errada. Por que a operação errada? Foi igual eu falei agora. Se o equipamento apresentou que o líquido do arrefecimento está baixo, aí mesmo assim você vai colocar o equipamento para rodar, para poder produzir. O equipamento avisa no painel, sistema do líquido de arrefecimento baixo. Quando ele não avisa, ele mostra lá no painel o que é que está acontecendo. E muitas das vezes eles deixam de perceber e não tentam parar o equipamento. Gente, independente de qualquer situação, líquido de arrefecimento, óleo de motor e base de embuchamento de concha de máquina de qualquer equipamento e pneu. Hoje nós chamamos o sistema do Arla. Arla. Tipo de combustível. Isso tem que ser verificado. Não é em vez em quando, não. Isso é todos os dias. Ah, não, eu tenho uma troca de turno. Não tem problema. Turno da manhã olha e turno da noite olha. E tem que ter fiscalização para tudo. Porque a manutenção não é culpada das coisas. Muitas das coisas vai para a manutenção e ela vai fazer ali a liberação apagando incêndio. O cara quer sei quantas mil viagens, a empresa ganha em cima disso. Mas espera aí, e por que não tem essa gestão preditiva antes de tudo acontecer, que é o principal? Quando a gente faz a mobilização do equipamento, vem um tema, vou falar um tema, tem que ter extintor X, tem que ter isso, tem que ter diversidade de coisas. E por que pro teu equipamento, quando você mobiliza, você não tem que ter isso para você? Porque a manutenção é muito cara.
Um dono de empresa, ele paga uma equipe de manutenção, é muito grande. Existem pessoas sentadas, nesse momento, com computadores acompanhando manutenção. Mas o que faz a coisa acontecer é no campo. Não adianta o campo tá mandando as informações, vocês alimentando aqui, e lá tá dando tudo errado, tudo errado. Então, assim, eu acredito que essa gestão é uma mudança. Vocês, em pleno século XXI, 2026, vocês têm que entender uma coisa. Tem que mudar. Porque muitas empresas estão aí. É aplicativo, é isso, é aquilo. É muita coisa. Peraí, o que faz teu equipamento rodar é no campo, é no dia a dia. Não é no aplicativo toda hora. Tem que estar de corpo presente, né? Tem que ser o dono. Eu sou o dono. Você tem 30 ativos. Tá no teu nome, no teu CNPJ. Mas eu sou contratado para ser o dono. Então eu vou ter que ser o dono. Sim. Eu tenho que estar lá para ser dono. Tem que ter dono. olhar de dono, né? De dono. Porque você está ali justamente para prevenir e reduzir custos, que sai do bolso do dono. Entendeu agora? Entendi. Você pega e coloca uma gestão de manutenção que está preocupado com o cargo, que está preocupado se no LinkedIn vai estar lá numa reunião. Moço, isso não gera lucro. Isso só gera custo. Eu estou te falando isso porque eu vivo isso. Eu estou na experiência disso. Eu estou implantando uma coisa. O que eu estou colocando no mercado é o que eu estou vivendo e o que eu já vivi e o que eu sei que está errado. Então, assim, eu vou tentar desenhar. Manutenção, ela tem que ter a fiscalização. No meu caso, é a minha gestão que eu estou querendo implantar. É fiscalização. Se eu conseguir fiscalizar os seus ativos, 30 ativos no mês, e te dar o resultado que seus 30 ativos, que quebrava 4, 5 no mês, hoje não está quebrando nenhum, é lucro. Se eu conseguir fazer isso em um mês, é lucro. Matheus, qual é o primeiro passo para implantar esse modelo hoje? O primeiro passo hoje, eu preciso ir até a empresa, eu preciso saber a quantidade de ativos, eu preciso pegar os ativos que são mais problemáticos, que existe, toda empresa tem. Aquele ativo, isso aqui tá velho, isso aqui tá quebrando demais. Fazer o acompanhamento, relatório, todos os dias, tanto fotográfico, tanto vídeos, fazer uma apresentação geral, montar um sistema integrado, um sistema entregado de acompanhamento e ter um feedback direto com os operadores e motoristas. Não é um feedback de ir lá uma vez ou outra, não, é todo dia. E aí, como é que tá a máquina? Tá dando certo? Ela tá funcionando? Apresentou alguma coisa? Isso é que não tem na gestão. É você estar acompanhando. A operação, ela está preocupada de produzir. Maravilha. Então, ela tem um feedback com o gestor, ela tem um feedback com o engenheiro, ela tem um feedback com o diretor, ela tem um feedback diretamente com o fiscal. E a manutenção? É só estar ali só para consertar o que quebra? Não. Tem que ter uma gestão, aqui ó, gestão, que vai lá, Sim. que vai estar todo dia com o operador. Opa, como é que tá aí? Tá apresentando alguma coisa? Pô, Matheus, cara, ela começou, tô indo aí. Opa, manutenção. Vamos lá olhar o equipamento que está começando. Esse equipamento foi lavado tem quanto tempo? Não é porque é um equipamento que não tem que lavar, não. Tem que lavar. Existem conectores elétricos que você tem que estar limpando, conferindo, ver se está tudo no lugar. Principalmente agora com a tecnologia. Todos os equipamentos agora, tecnologia, é tudo tecnologia. Então tem que estar verificando. Às vezes, um dono de empresa, ele deixa de comprar uma máquina de vocês que vendem máquinas, porque diz que a tua máquina não performance, que ela não serve. Sabe por quê? Porque acredita que não serve. Acredita que não serve. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é isso. Se der pra gente fazer, a gente faz. Se não, eu não posso fazer nada. Isso aí. Tem que vestir a camisa mesmo, né, da empresa que for lá para fazer acontecer e dar certo e reduzir esses custos, né? Eu acho muito interessante o seu projeto da Gestão 360, para várias empresas aqui do Vale do Paraíba, que a lista é extensa, né? Tem muitas. Então, eu acho que eles merecem ter a sua empresa lá dentro, porque você está com os olhos de dono, isso é importante, né? Para quem... Não é só vender o produto, né? Você não vai lá vender o que você faz, você vai para vestir a camisa e entregar o resultado, que é importante, né? Tem que ter resultado. E dá para chegar perto do zero, com essa perto do zero corretiva,
com o seu projeto, com a sua implantação do sistema dentro das empresas? Dá para chegar próximo do zero corretiva? Eu vou falar para você com a maior sinceridade. Maior sinceridade. Muitos de vocês vão falar que não, mas dá. Dá para chegar próximo, Não, né? dá para chegar no zero. Dá para chegar no eu, zero? eu vou explicar o porquê dá para chegar no zero. Porque, ó, se a gente começar, é preditivo. Uhum. Preditivo. Então, assim, quando é preditivo, eu já sei a quebra. Eu não vou esperar ela deixar quebra. Eu não vou deixar ela acontecer. Eu só Sim. vou fazer a gestão de controle, de parada do equipamento. Antecipar. Eu vou chegar para você. Você tem uma operação hoje. Eu vou chegar para você e vou dizer, ó, Mariana, eu preciso parar esse equipamento na data tal que eu preciso fazer uma adequação. Porque se você não parar esse equipamento, ele vai parar por si só. Então eu consigo. Eu não vou deixar o equipamento parar no meio da operação. Que muitos de vocês sabem que quando o equipamento chega a dar um problema dentro de uma mineração, ou dentro de uma obra de terraplanagem, ou de uma ferrovia, ou de uma estrada, o equipamento ele para no serviço. Uhum. A maior base que a coisa está dando errado é quando ele para no serviço. Não existe gestão. Por isso que eu estou falando. Eu, como fiscalização na área de gestão, acabou isso. Sabe por quê? Porque eu vou ser cobrado. Ah, Matheus, mas se você fizer tudo isso e parar, eu vou ter histórico. Eu vou trabalhar em cima do que eu tenho. Se parar é um novo. Aí agora eu começo do zero ele e o novo e vou tratando. É tratar. É igual você vai no médico. Você vai fazer um tratamento. Você tem um processo. No final você consegue vencer ele e acabou. É a mesma coisa. E isso vai ser, no início, difícil. Mas não impossível. Porque você implantou na primeira obra, as outras agora tira de letra. E como é que você faz para se manter atualizado nesse setor, nessa área, né? Todos os defeitos dos equipamentos crônicos e todos os equipamentos eu pesquiso. Eu vou buscar conhecimento. Tudo eu vou buscar conhecimento. Eu não vou atrás de fazer paliativos. Não. Eu já vou no defeito crônico. Ah, se tem um caminhão que ele tá dando perca de potência. O caminhão tá dando perca de potência, o caminhão. Dando perca de potência. O que é isso? Perca de potência. Qual é o problema da perca de potência? Eu não vou adivinhar o que é. Eu quero estar e vou estar com a solução na mão. Ele está dando perca de potência porque ele precisa ser feito isso, isso e isso. Uhum. É ter uma gestão direcionada e não gestão de adivinhação. É o que acontece. Então, assim, estudo, qualificação, adequação. A gente hoje tem que entrar no mercado sabendo o que tem no mercado e buscar conhecimento. E não pegar o manual técnico do equipamento e ficar aqui lendo, lendo tudinho. Não é assim que funciona. O manual do equipamento, claro que a gente tem que ter conhecimento para o que serve todos os itens do equipamento. Mas na manutenção, quando quebra, ele não quebrou porque no manual está lá escrito que ia quebrar tal peça. Ele quebrou porque, igual nós estávamos conversando lá atrás, a operação. Será que a operação ela estava ajudando ao operador a parar o equipamento para olhar o líquido de arrefecimento? Porque quando chega a baixar um líquido de arrefecimento, você imagina como é que fica o motor por dentro. E não baixa só o líquido, ele consegue fazer uma destruição dentro do motor com o tempo. Por isso que muitas das vezes, quando você, locador, termina, você pegou 3 anos de contrato, terminou os contratos, as máquinas saem tudo sucateadas. Não viu uma empresa ainda tirar suas máquinas não ser tudo sucateada. Tudo sucateada. Aí leva para a oficina, pinta, manda de volta. Então, essa gestão que eu estou implantando vai acabar com isso. Pelo menos das empresas que eu passar. Eu vou zerar isso. E eu vou ser multiplicador. Eu entro na tua empresa, treino uma equipe específica para aquilo, que é uma equipe para a qualidade da tua manutenção. Tua manutenção é boa, mas tem que ter qualidade. Qualidade só vai ter com a minha gestão, que eu vou implantar. Eu vou mostrar. Ah, eu tenho 50 FMX. Aquele cara vai ter que saber dos FMX, qual é os BO que ele dá. Ah, eu tenho 50 Scania, vai ter que saber qual é os BO que dá. Ah, eu tenho tantas escavadeiras da CAT, da SANI, da Liber, vai ter que saber. Ele vai ter que saber, porque o contrato dele é para saber o que o equipamento tem que vai acontecer. Ele não tem que adivinhar. Uhum. Então é por isso que eu estou falando, essa é a gestão. Sim. Um exemplo, tá? Eu tenho uma empresa, tenho máquinas, né, que vivem dando problemas,
Mas como vício, já tem o pessoal da manutenção que faz, depois quebra novamente, e eu decido contratar a sua empresa. Quanto tempo levaria para eu começar a ver um resultado ali fixo? Para você ver um resultado de levantamento do equipamento, no geral, eu consigo fazer em um mês. Um mês? Um levantamento do equipamento. Sim. Dentro desse levantamento do equipamento, aí eu consigo ver gestão de pessoas. Porque é aquelas coisas. Tem empresas que se limitam a pessoas. Ela se limita. Eu tenho um funcionário aqui que tem 200 anos comigo. Mas esse cara aqui está numa performance boa. Ele não consegue entregar. Não, beleza. Não estou mandar o cara embora, não. Ele performance bem? Show. Então vamos fazer o seguinte. Já que ele performance bem, vamos dar uma meta para ele. Vamos ver se ele é bom mesmo no que ele está fazendo. Vamos ver se ele está sendo bom para a empresa. Empresa é CNPJ. Empresa não é casa de pai e de mãe, não. A gente tem que respeitar. Então, assim, se eu tenho... Eu falo direto em 30 ativos para te mostrar que é grande coisa. Então, assim, eu tenho 30 ativos. Então, essa gestão de manutenção, ela consegue me entregar aí, durante o mês, aí uma estrutura de manutenção. Quebrou 10, eles conseguem me entregar 7. Então, ficou 3. Então, tá errado. Então, não tá entregando. Eles estão ali cumprindo cargo, cumprindo hora. Não, ele tem que entregar os 10. Ou 11. Não. Tem que entregar. É a meta de todo mundo. É aquela coisa que eu falei. Você veste a camisa, você tem que ser o dono. Você tem que ir lá fazer a coisa do dono. E muitas das vezes falta autonomia para esse pessoal. Tem que ter autonomia. Tem que bater o pé e dizer, você performance desse jeito ou não vai. Por isso que eu falo, eu vou ser muito transparente nas coisas. Por isso que eu passei por algumas empresas, muita gente não gostava de mim porque eu sou muito transparente. Eu vou ver o errado e vou ficar calado. Para depois a mesma pessoa dizer, cadê você não, gestor? Por que você deixou fazer? Não, eu não passo essa vergonha não. Eu falo. Sempre falei e vou falar. Tá aqui, o erro é esse, tem que consertar. Com educação e respeito com as pessoas. Sempre eu tratei assim. Mas existem pessoas que, além de não saber, quer ter o ego de não resolver. E eu sou diferente. Por isso que eu falo, você pode ter 10 anos, você pode ter 1000 anos de empresa, pode ter o que for. Mas você tem que entregar o que a empresa pede. Porque você tem que ser o dono. O dono, ele está preocupado de pegar a obra. Ele está preocupado de fazer outras coisas que é para a empresa dele crescer. Mas na manutenção, você tem que ser o dono. Tem que ser dono. Se você coloca um mau gestor, não vai para frente. Já começa daí. Aí você tem lá uma gestão de manutenção, a entrega é X e você não consegue entregar. Aí você tem uma equipe de manutenção, que você precisa ter uma performance 100%, você tem 40%, 50%. Até o próprio mecânico, o eletricista, o auxiliar, estão insatisfeitos. Insatisfeito por quê? Peraí. Será que o salário dele está pagando as contas do cara? Porque assim, você tem que ser humano às vezes. A empresa tem CNPJ. Aí você tem que entender que quando você tem um cara que está ali vestindo a camisa, aí agora a coisa muda. Uhum. A coisa muda, porque você tá entregando na mão do cara um equipamento aí de 1 milhão e tanto e você não quer que esse equipamento lhe dê uma quebra aí. Uma quebra do equipamento, todo mundo sabe aqui. Todo mundo sabe. Não é barato. É caro. Vai trocar um jogo de correia de um trator de esteira? Vai trocar um jogo de rolete de um trator para você ver quanto custa. É muito caro. Não é melhor você pagar bem o cara? Não é melhor você ensinar, treinar o cara e você não ter essa dor de cabeça de ter essa perca? Já pensou você fazer a alocação do teu equipamento durante um ano e você pegar o déficit lá de quebra do equipamento em zero? Isso não existe. Claro que existe. Não existe hoje porque ninguém fiscaliza. Não existe hoje porque não tem ninguém que veste camisa. Tá todo mundo preocupado com o status do LinkedIn. Chega lá, eu sou um diretor, eu sou um gerente, eu sou um coordenador, Não! Será que você vai lá na operação? Será que você desce do carro e vai lá na operação? Verificar mesmo de verdade? Será que você vai lá numa máquina, puxa, abre lá, desce o banco da máquina, abre a caixa de fusível e vê se os fusíveis estão funcionando? A sua empresa, a sua equipe fará isso. Treinar e fazer. Certo. E treinar ainda vale mais do que fazer. Porque se eu pego o operador, que não é função dele, mas se tem um fusível, parou um ar-condicionado, um exemplo de um ar-condicionado, que é caro, parou o ar-condicionado parou. Aí manutenção chega, parou o ar. Eles decidem já o que é. Foi o compressor, foi não sei o que. E o fusível queimou.
Porque às vezes o operador colocou algum plug para carregar um telefone e deu um mau contato lá e queimou um fusível. E a empresa vai sambar lá em 5 mil reais num ar-condicionado que não é, cara. Poderia ser um fusível que é bem mais barato que toda essa troca, né? E essa informação, ela tá armazenada na onde para passar para frente? Não tá. A galera não quer descer para ir lá olhar as coisas. O pessoal quer ficar em sala. É muito bom. Eu tenho uma sala bonita, organizada, um computador, capacetezinho branco, tá? Fotozinho dizer eu sou gestor. Que gestor, rapaz? Não é gestor. Gestor, ele tá lá dentro, acompanhando. Eu acredito que muitos, porque assim, todo mundo é pago, cada um tem seu trabalho, tem seu escopo. O coordenador, ele tá lá preocupado de gerir muita coisa. O supervisor tá lá preocupado de colocar a equipe em campo para poder estar fiscalizando e acompanhando, fazendo gestão. O controlador, ele tem a missão de fazer o controle de tudo isso. O inspetor, ele tem um controle de ir lá também verificar. O encarregado, ele acompanha a gestão de manutenção, ele leva para o campo quando é aberto um chamado. E o fiscal, que não existe, que é o cara que tem que passar essa informação direto para o coordenador. Ó, gestão sua lá tá assim. Não tem. Aí ele fica, sabe o quê? Vendido pro dono e pro diretor, quando pergunta por que tá dando muito custo. Você entendeu porque eu tô falando que eu preciso estar na sua gestão? Você entendeu porque eu tenho que ser multiplicador? E eu tenho que te dar o feedback, porque muitas das contratações até não passa por você. É indicação. Às vezes o RH contrata porque é alguma amiga, um parente, é uma pessoa, tal. Não sei. Vai de cada gestão. Eu sei que na minha não funciona desse jeito. Por todas as empresas que eu passei, pelas pessoas que eu peguei os currículos que eu contratei, todas as pessoas estão no mercado. E todas as pessoas fazem gestão. E eu até hoje converso com todas. E nenhuma dessas pessoas me fizeram errado, nem feio, em canto nenhum. Estão tudo dando solução e resolvendo BO. E muitas das vezes me liga. Muitas das vezes eu ligo e funciona desse jeito. Multiplicar, aí dá certo. Boa, boa. Que assunto interessante. Eu estou me apaixonando pelo assunto. Gostei muito de saber tudo isso. A sua empresa, mais uma vez, parabéns. JC Mac, que me mandou uma caneca linda. E a empresa aqui do Matheus Andrade, que veio falar sobre. E é isso aí. Tem uma verdade, assim, que você gostaria de dizer sobre a manutenção, que ninguém fala, e você tem uma visão sobre isso, real, né? Mas que ninguém fala. A única verdade que tem na manutenção, que ninguém fala, aqui se chama respeito e transparência com os ativos. Respeito é porque você tem que ter respeito, porque é ele que está pagando o teu salário, é o ativo que paga o teu salário. Respeito porque o dono da empresa comprou aquele ativo e está colocando mais um ativo para gerar mais emprego. Então isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeito da manutenção. E o mais respeito ainda são as pessoas que trabalham com manutenção, que elas têm que ter uma qualificação. Não estou falando qualificação técnica que a pessoa vai aprender o que vai fazer, mas elas têm que ter uma qualificação e tem que ter um modelo de trabalho da própria empresa. Ela não tem que seguir o que ela veio de outra empresa, porque não vai dar certo. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu tenho muita experiência porque eu trabalhei em mineração, estrada, gasoduto. Eu trabalhei em muitas empresas. A manutenção que é dada não é igual em todo lugar, é diferente. A manutenção que ela é dada dentro da mineração, ela é igual que dá na terraplanagem? Não é. Porque dentro da mineração, a quantidade de... Vou colocar para você entender assim. A quantidade de desgaste é maior. Às vezes o mecânico ou a gestão que está ali, ela veio de uma terraplanagem. Às vezes aquela gestão, ela veio, sabe de onde? De dentro de uma empresa que ela trabalha full time dentro de uma locação, preso, não está em campo. Eu já cansei de ver muito mecânico conversar comigo. Quer ver mecânico, controlador, engenheiro, muita gente. Cara, eu não tenho essa dimensão desse conhecimento que você tem de campo, não. Porque eu vivi isso. Por isso que eu estou falando, não existe um cara que conhece de terraplanagem,
levar o mesmo conhecimento para a mineração. É diferente. Vocês sabem que hoje tem uns filtros, né? Que é para fazer a limpeza da impureza do ar dentro da pá carregadeira. Se você não fizer a preditiva daquela limpeza a cada 2 dias, você vai perder o motor da máquina. Quem que sabe disso? Qual a gestão que sabe disso? Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque não viveu, né? E eu já sei. Então, quando eu entrar numa gestão, dizer assim, ó, eu vou mandar para uma obra, vou mobilizar para uma obra 10 pá carregadeiras. Eu já vou dizer antes, já instala o kit de prevenção. Mas isso é muito caro, isso aí é... O cliente lá vai dar errado. Você vai parar o ativo para fazer tudo e você vai perder dinheiro. Vai dar errado. É isso que eu tô falando, é respeito. Então já começa daí. Não é só chegar lá, jogar tag, adesivo, tal, bonitinho, tal, botar no LinkedIn, mais uma obra. Não. O que começa errado, termina errado. O que começa errado, termina errado. E outra coisa, separa o que é manutenção e o que é gestão de campo. Porque gestão de campo, só a cabeça é focada para produzir e a manutenção ela tem que estar focada de reduzir. É fácil de entender isso. Mas não, faz isso. Ó. Aí pega um gestor, joga no meio, aí fica aquele encontro. E aí? Fica um acúmulo, né? Aí fica aquela pergunta, existe mesmo a manutenção cara ou é a falta de gestão? Eu acho que tem que estar os dois juntos ali para equilibrar, e o gestor tem que entender... E pro gestor tem que ser passada a seguinte informação aqui, doutor. Ó, é isso aqui que vai acontecer com a tua operação se não resolver. E eu tô te dando um prazo. Não, mas... Não. Ele é gestor. Ele é pago para isso. Eu vou bem ser sincero numa coisa particular minha. Eu fui oprimido por isso. Por me falar que ele precisava, que um gestor que eu trabalhei precisava fazer tal coisa e ele falou para mim que quem tem que se virar é a manutenção. Isso não é papel de um gestor falar para uma equipe de manutenção e para um cargo como o meu, na época de supervisor de manutenção. Não é. Aí começa errado. Se eu fosse vou botar assim, se eu fosse um menino mimado, eu saia dali... então deixa quebrar tudo. Mas não é a minha intenção, não é essa. Porque, como eu falei, eu respeito a máquina, eu respeito o dinheiro do dono. Mas você, dono, você tem que entender que sua gestão tem que ter a fiscalização exata. E vou lhe dizer mais. Não é qualquer pessoa, não é qualquer ser humano que vai lá e vai fazer gestão de pesquisa. Chegar lá e fazer, não. Você tem que ter fundamentos. Por isso que eu estou trazendo essa empresa hoje, estou trazendo essa marca para poder te mostrar o resultado. Eu garanto a você que você vai olhar para mim, você vai me contratar, vai me chamar, eu vou fazer essa mentoria, eu vou levar para a tua empresa e você vai olhar para mim e vai dizer bem assim, você estava certo, você não estava errado. Só que eu não estava acreditando 100%. Mas lá no fundo você está entendendo o que eu estou falando. Lá no seu consciente você está entendendo o que eu estou falando. Você começou pequeno e hoje você está grande. E é aquele ditado, se você não entender o que eu estou querendo trazer aqui para você tentar ganhar mais do que você já tem, você não vai para frente. Porque o que adianta você pegar um contrato de 50 milhões e você ter uma perca de 5 milhões de manutenção? O dever de casa não está sendo feito por ninguém. Eu estou falando quebras na área preditiva. Agora, se você chegar e disser bem assim, ó, eu estou aqui querendo fazer... Preventiva é normal. Preventiva vai acontecer a troca do óleo. Qual tipo de óleo? Ou vou comprar um tambor lá de 200 litros e vou fazer de qualquer jeito? Como que estão fazendo? Será que antes de fazer a preventiva estão lavando meus ativos? Estão acompanhando? Vai ter outra troca para fazer? Será que uma caçamba estão apertando os parafusos do chassis? Será que um pipa, eles estão vendo a bomba, se a bomba realmente precisa de um ajuste? Será que uma carreta prancha estão lubrificando? Essas coisas que você tem que entender. Eu tenho que dar esse resultado para você entender aonde você está gastando. Quanto é que você gasta de manutenção hoje? Quanto é que você gasta numa gestão de manutenção hoje? Você gasta quanto? Coordenador, diretor, coordenador, supervisor, encarregado, mecânico, PCM, sala de controle. Vai vendo aí quanto é que você gasta hoje. E a única dica que eu estou entregando para você aqui, que está na cara, se chama a minha empresa que vai fazer a fiscalização para te entregar essa gestão. Que se realmente se ela está fazendo 360 dentro da tua empresa. Eu quero saber se está.
Entendeu? Entendi. Enviaram uma pergunta aqui, eu achei interessante fazer para você. Posso fazer? Pode. O que custa mais caro? Erro de operação ou falta de manutenção? O que custa mais caro são... Rapaz, boa pergunta. São duas aí. Duas perguntas e boas. O que sai mais caro, aí eu vou falar para você. De início, o que sai mais caro aí se chama a questão da manutenção. As duas são ruins, mas ela sai primeiro, porque se o ativo já apresentou a quebra, independente da operação não querer parar, e depois para e manda para manutenção, e a manutenção vai lá esperar todo o processo, quer comprar peça, quer fazer todo aquele processo todo, e na hora que você faz o processo, que entrega para a operação, o equipamento quebra de novo. Aí começa a apagar fogo. Aí começa agora a briga, que hoje no mercado é grande, todo mundo sabe, de operação com manutenção. Gente, só se libera um ativo. Não se libera um ativo assim, o ativo tá parado tem 2 dias. Chega, consegui liberar agora. Já avisa no rádio que tá liberado. Não, não é assim. Só se libera um ativo quando testa. E como é que testa? Ô, operação, não tá liberado não, vou mandar o ativo aí para vocês testar. É desse jeito. Aconteceu comigo. Uma escavadeira não tava... Uma das esteiras não estava tendo performance e estava puxando. O operador identificou. Eu disse, eu vou testar. Eu peguei a máquina. De início, ela não apresentou comigo. Não apresentou. Só que depois apresentou de novo com o operador. Eu disse, não estou acreditando nisso não. O que aconteceu? Só que antes disso, quando ele me apresentou da primeira vez, eu não deixei passar isso em branco. Eu fui atrás de informação. Então, eu tive um leque de informação. Só que no geral, a gente conseguiu achar. E resolveu. Só que antes de eu devolver para a operação, o gestor me perguntando, vou mandar a prancha hoje? Disse, não mande não. Não mande que tá quebrada. Só que ela já estava funcionando. Só que eu precisava testar. Então, eu como supervisor, eu testei o equipamento, conferi. Aí eu vou te dar o pulo do gato. A peça, para fazer a troca, se eu fizesse de qualquer jeito, eu conseguiria danificar outra peça. A outra peça custava R$55 mil. E quando eu fiz a análise e pesquisei e entendi o que era, então eu preferi parar, deixar ele parado para não gastar 55. Será que valia o preço de locação? 55 parado? Porque se a máquina custa 35 mil locado e a peça 55. Eu falo a vocês isso. Esse é o meu trabalho de fiscalizar, de entender o que não pode ser feito. Aí sabe o que aconteceu? Fui lá, fez a troca, R$3.500 a peça, para fazer a troca. Se não fizesse, gerava outro custo que dava 55. Então, resumindo, a máquina tá na performance dela tranquilo, acho que tá rodando até hoje. E não tem problema nenhum. E foi resolvido. Então, assim, é essa situação que vocês, gestores, têm que entender. Então, assim, você entendeu que são 2 fatores? Tanto a operação, ela tem que parar, mesmo não parando, mas ela não está influenciando muito, mas vai influenciar. Mas a manutenção, quando chega para eles e eles dão um diagnóstico errado e manda para o campo de volta e quebra de novo lá. Não, isso dá trabalho demais. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que está parecendo de alguém que trabalha em alguma empresa e vivencia, né? A pergunta é o seguinte, por que muitas empresas aceitam ter máquinas paradas como algo normal? É alguém que vivencia isso, né? Que vê que ficam máquinas paradas. Aí você responda pra gente, por favor. A questão não são, né, que muitas empresas aceitam. Elas não aceitam, não. A empresa não aceita. Ela não aceita. O proprietário, o dono, não aceita. Mas aí tem alguém que acha normal que aquilo aconteça, pelo que a pessoa enviou aqui. Então, é alguém que vê isso acontecer. E não pode, né? Porque a máquina tá parada, o dinheiro também tá parado, né? Aí tem 3 fatores. A máquina parada, o gestor não ganha, a empresa, o dono não ganha. É o dinheiro parado, né? O cliente insatisfeito porque não está produzindo e vai descontar na medição e vai levar um ponto negativo para o locador. Já vai de cara aí. A partir do momento que a máquina está parada, sabe o que é que significa? O que eu venho dizendo desde o início. Não existe uma preditiva, uma gestão que acompanhe o porquê que o equipamento vai parar. Ele tem que ter uma justificativa. Porque assim, ó, todas as empresas já têm uma gestão de saber, com X horas vou ter que parar o equipamento para trocar o óleo do motor.
Essa programação existe em qualquer lugar do mundo. Mas a corretiva não existe. Mas a preditiva existe. Porque a preditiva, ela tem que estar na frente da corretiva. E a corretiva, da forma que você está me falando, ela já está na frente da preditiva. E está errado. O processo está errado. Por que o processo está errado? Porque as pessoas que gerem manutenção, elas não têm visão e nem vestem a camisa de dono. Porque você pode dar 10 mil, 20 mil, 30 mil, pode dar 50 mil de salário. Se não vestir a camisa de dono, seus ativos vão continuar do mesmo jeito. Às vezes, muitas contratações mudam o ambiente. As pessoas não estão com performance com outro gestor, porque tem uma birra, ou então o cara falou alguma coisa que não gostou. Às vezes chega outra pessoa, aí elas começam a dar performance. A partir do momento que você não também agrada. Desagradou, começa do mesmo jeito. Por isso que eu falo, não tem que ficar preso a pessoas. Você está pagando? Show. Você está cumprindo? Show. Então entrega o que você tem mandado. Todas as empresas que eu passei, por onde eu passei, sabe o que é que eu fazia? Todos vocês vão assistir isso. Eu sempre trabalhei com escopo. E não era com escopo só da empresa. Eu tinha um escopo da empresa que eu tinha que cumprir, mas eu montava o meu. Mecânico, ó, a partir de hoje você vai fazer isso, isso, isso e isso. Porque muitas das vezes o equipamento está parado, está aguardando peça, o mecânico também está parado. Mas eu não deixava parado. Vem cá. Ó, a partir de hoje você vai fazer isso e isso para mim. Pô, cara, é teu escopo, meu amigo. Você é pago para isso. Eletricista, vem cá. Ó, você vai fazer isso, isso, isso e isso. O auxiliar, como não tem nada para você, você vai fazer outra gestão para mim. Você vai fazer a gestão de controle. Você vai controlar para mim isso aqui. Eu colocava todo mundo em ápice de trabalho, todo mundo junto. Aí eu consigo colocar todo mundo no seu setor, mas da forma que eu vejo não é. As preocupações, opa, deu 11h30, chegou o ônibus, vamos almoçar. Ops, deu 1 hora, hora de voltar. Eu não vou fazer hora extra hoje não. O que é que tá errado aí? Eu quero ver, eu implantando o que eu tenho para fazer, se eu não consigo fazer uma coisa rodar redondo. Se eu não consigo dar escopo. Manutenção roda com escopo. Claro que tem que ter a segurança. Isso é inegociável. Segurança do trabalho é inegociável. Só que tem que ter escopo. Isso ajuda todo mundo. Isso ajuda uma cadeia de manutenção enorme. Você imaginou, eu sou o dono da empresa, eu pago aqui, ó, 10 mil para um supervisor, 5 mil para um mecânico, 5 mil para um eletricista e 3 mil para um auxiliar. Só aí já está dando 23 mil. E os ativos dele estão rodando redondo, e quando ele pegar o déficit lá de ver quanto é que ele está gastando com manutenção, opa, rapaz, mês passado eu tive 100 mil de custo, esse mês eu tive 10. Aí vai ser visível, né, esse resultado. Aí é visível. Então, uma empresa perde muito por não ter, assim, um padrão operacional, né? Elas têm que ter mesmo. Precisam conhecer a... 360. É isso a gestão aí. 360. O padrão, é isso que eu estou falando, não existe. Senhores, vocês que são donos de empresa, existe. Eu não estou aqui com a Mariana conversando abobrinha para vocês têm tempo para fazer suas coisas. Vocês têm gestões, vocês têm contratos, vocês têm muita coisa para acontecer. Mas vocês têm que entender que o pulo do gato, ele está no que eu estou mostrando. É o pulo do gato. Vocês têm a decisão e Matheus tem sede, tem vontade de ajudar a sua empresa a reduzir custos e crescer mais, né? Porque se reduz custos, tem como crescer, né? Expandir. Investe mais. Investe mais, isso aí. Se eu conseguir num ano economizar para a empresa aí 2, 3 milhões, é mais 2, 3 ativos da empresa. É mais coisa para ele. É crescimento, né? É muito mais. Uhum. E outra coisa, eu tô falando de uma quebra. E a contratação de pessoas para fazer essa gestão? É muito alta. Toda hora. Comprador. Aí tem outra gestão que dá trabalho. Porque além quando quebra, a espera do ativo para não deixar parado, sabe o que acontece da espera do ativo? E quando tá numa localidade ali que você tem que buscar a peça para fazer a troca? Tem que ter logística, né? Eu vou acabar com isso. Eu vou chegar no mês e vou dizer, ó, a empresa trabalha assim, Mariana. Ela tem um escopo de valor mensal. Ó, eu tenho que gastar isso aqui. Eu quero que ela nem gaste isso.
Eu quero que ela gaste com o básico. Tá aqui. E, ao invés dela gastar 50, 60 com manutenção corretiva, ela gasta com preventiva. É esteira, é parte de embuchamento. Comprar e guardar. Para poder manter lá na frente. Quando for comprar, não tá pagando mais caro. É fazer o cálculo. A gestão 360 vem com uma equipe formada, pronta? A gente tem parceiros. Parceiros. Isso. Tá. A diferença é que eu tenho parceiros. Então, assim, eu consigo levar para a empresa de vocês, fazer um levantamento. Todo o levantamento que eu fazer, eu vou passar para minha equipe que eu tenho. Eu tenho uma equipe que, no caso, são os parceiros. E ali dividir as tarefas. O contrato das empresas vai ser diretamente com a 360, com a sua empresa. E você que vai... Eu que vou fazer a gestão. Sim. É eu que vou entregar para vocês todo o portfólio de tudo que vocês precisam. Vamos colocar assim, é praticamente um seguro. Eu vou ter que fazer de toda forma não deixar quebrar. E também vou entregar o porquê quebra. Você vai ter 3 fatores. Não vou deixar quebrar, vou entregar porque quebra e vou treinar todo mundo para não quebrar. Então, não tem como. Isso não existe em lugar nenhum. Não vai ser só aquela resposta, né? Que todo mundo dá, ai, parou de funcionar do nada. Ai, precisa da manutenção. Tem que trocar isso. E às vezes nem é, né? Entendeu? Um pneu. Aí você chega lá, tá lá o caminhão, o basculante, tá indo lá. Dá um exemplo. Basculante tá de mineração. É 38 toneladas que é para poder ser transportado. Isso, fabricante, isso é o real. Tem 40. Então, tem 2 a mais. O que é que vai acontecer? Desgaste do equipamento, vai ter mais custo com combustível e vai ter mais desgaste dos pneus. O gestor está lá para ver isso? O dono vai estar lá para ver isso? Não, porque eles pagam todo mundo para fazer isso. Mas, na hora que começar a dar o problema crônico do equipamento por conta da operação, o dono, o gestor, o coordenador já está calçado. Aqui, ó. Vai lá na medição, ou então vai lá e manda o cliente fazer o reparo disso aqui para você. Porque isso aqui não é seu. Ah, mas como é? Vídeo, foto, relatório, data, dia, hora e mês. Está aqui. É isso que estão fazendo com o teu equipamento. Mais claro que isso, não tem. Aí não tem. Aí eu vou estar no aplicativo só postando. Isso. Não tem. Aplicativo não mostra tudo. O que mostra é campo. E campo é o que eu faço. É estar no campo. Entendeu? É isso aí, Matheus. Gostaria de falar mais alguma coisa para acrescentar à entrevista? Algo que você veio pronto para dizer e vender o seu produto? Então, hoje eu quero só agradecer a você a oportunidade de estar aqui, né, de dizer para você que para mim é bom estar expondo esse trabalho que eu venho fazendo. Seja sempre bem-vindo e eu espero em breve estar aqui novamente com você para você mostrar os resultados, porque as empresas aqui do Vale do Paraíba com certeza vão ficar muito impactantes com toda essa apresentação. Esse pensamento seu, mais uma vez, parabéns, porque as empresas precisam muito do seu trabalho, da gestão de manutenção 360 e espero que você consiga chegar até eles e mostrar tudo isso. Obrigado. E o que eu tenho a dizer para vocês, para você, Mariana, e para vocês que estão assistindo essa entrevista é o seguinte: a minha função aqui é reduzir custo. O meu trabalho é reduzir custo e colocar os ativos para rodar. E não para ficar aqui vendendo conversa que muitos vendem. Eu não estou aqui para vender curso, eu não estou aqui para vender mentoria que não funciona, eu estou vendendo a minha experiência e a minha prática de campo, a minha vivência. Tudo que eu falei aqui, vocês sabem como funciona, vocês sabem o que eu estou falando, mas vocês não vivem o que eu vivi e vocês não entenderam ainda o direcionamento que eu estou querendo explicar aqui. Então, assim, a minha função é te ajudar a reduzir custo, fazer a tua empresa crescer e também não deixar os ativos parados. Então, Mariana, desde já, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Espero tê-lo aqui novamente. Espero voltar também. Com resultados bons para mostrar aí para todo mundo que esse projeto que você criou é sensacional. Estou aqui o tempo todo você falando e eu lendo e eita atrás de eita. É muito bom mesmo. As empresas precisam conhecer a gestão de manutenção 360 do Matheus Andrade. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.